Aleluia significa louvai, alelu, e A são as iniciais do nome Iavé. Louvai o Senhor. Era assim que o povo de Deus costumava levar a congregação a uma obediência, a um reconhecimento das coisas que nós cantamos hoje à noite, a santidade de Deus, o reinado de Deus. E a melhor forma que um cristão que tem uma compreensão diferente do judeu, da palavra de Deus, possui de louvar a esse Deus, é colocando exatamente aquilo que Letícia cantou. A palavra de Deus no nosso coração, para que essa palavra, achei linda a metáfora, ela ecoe no nosso coração. Enquanto ela cantava, eu ficava pensando na ideia, da palavra de Deus ecoando, vibrando no coração de todo aquele que crê em Jesus, e isso produzindo alguma coisa, isso produzindo algum fruto, isso produzindo algum tipo de atitude que Deus espera de nós, como cristãos. Basicamente o que Deus espera de nós é que sejamos imitadores de Jesus. É um conceito simples de ser entendido, nem sempre tão simples de ser praticado. O texto que nós vamos meditar na noite de hoje, ainda dentro da nossa série Crescer na Vida com Deus, ele vai falar um pouco dessas dificuldades que a igreja tem de louvar ao Senhor na prática, no seu modo de viver. O texto que eu convido vocês à leitura é a carta de Judas. A carta de Judas é o texto que se encontra antes do último livro da Bíblia, ou seja, é o penúltimo livro da nossa Bíblia, do Novo Testamento. Se alguém do seu lado estiver precisando, faça o favor de compartilhar a sua Bíblia para que nós possamos ler juntos. E hoje nós teremos a oportunidade de ler praticamente um livro da Bíblia no nosso culto. Não vou ler todos os versículos, eu selecionei alguns, mas fica como tarefa de casa a leitura do texto completo de Judas. Com certeza, se bem compreendido, vai fazer muita diferença na vida de um cristão. Vamos ler Judas do versículo 1 até o capítulo 4 e depois vamos dar um salto do versículo 1 até o versículo 4. O capítulo é único, Judas só tem um capítulo. E depois vamos pular para o versículo 17 até o final. E o texto começa dizendo exatamente o seguinte: Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram convocados, amados por Deus o Pai e preservados na fé em Cristo, misericórdia, paz e amor vos sejam multiplicados. Foram praticamente essas palavras que o pastor Júlio Neto usou no final da sua oração, no início do nosso culto aqui. Judas também usa praticamente as mesmas palavras. E ele continua dizendo no versículo 3, amados, enquanto me preparava com grande expectativa para vos escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário, antes de tudo, encorajar-vos a batalhar dedicadamente pela fé confiada aos santos de uma vez por todas. Porquanto certos indivíduos, cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidades. Essas pessoas são ímpias e adulteram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Convido você à leitura do versículo 17 em diante. Vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo, os quais vos alertavam: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão suas próprias e ímpias vontades. Estes são os que provocam divisões entre vós, os quais são dominados pelas paixões de suas próprias almas e não têm o Espírito. Vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Conservai-vos no amor de Deus,
aguardando confiantemente a misericórdia de nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. E demonstrai compaixão para com alguns que não possuem essa certeza, assim como salvai a outros, arrebatando-os do fogo, e a outros ainda ajudai com misericórdia e temor, repugnando até a roupa contaminada pela carne. E a doxologia, a saudação final, quando ele diz: aquele que é poderoso para vos impedir de cair e para vos apresentar sem máculas e com grande júbilo perante a sua glória, ao único Deus, nosso Senhor, sejam glória, majestade, poder e autoridade por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor, antes de todas as eras, agora e para todos sempre. Amém. Vamos orar? Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, que é viva, eficaz, que transforma as nossas vidas e que ecoa nos nossos corações, nos corações daqueles que Te temem e que desejam viver de acordo com ela. Dá entendimento à Tua igreja, encoraja, Deus, o Teu povo a colocar a Tua palavra em prática, a viver o Teu evangelho e proclamá-lo sem nenhum tipo de mistura. Que nós possamos aplicar, Senhor, os princípios desse texto na nossa realidade como congregação cristã. É em nome de Jesus que eu te oro. Amém. Quem era Judas? Esse é um mistério que nós não pretendemos resolver hoje. A teologia vem aí batalhando para chegar a essa resposta e creio que talvez não seja o ponto mais importante do texto. O que se convém entender é que se ele diz que se ele se identifica de uma forma tão simples como o irmão de Tiago, é porque Tiago era uma figura suficientemente conhecida das igrejas para as quais essa carta foi escrita. Quais foram essas igrejas? Não sabemos. Essa é uma das chamadas 7 cartas católicas, juntamente com Tiago, 1ª de Pedro, 2ª de Pedro, 1ª, 2ª e 3ª de João. São cartas direcionadas para um público indeterminado. Um grupo de igrejas, possivelmente da Ásia Menor, que tinha problemas que eram tratados nessas cartas de uma forma mais geral do que Paulo fez em algumas circunstâncias, quando escreveu a Corinto, a Colossos, aos cristãos da Tessalônica. Essas cartas, elas têm um propósito mais geral, de tratar os cristãos, como comunidade, a partir de algumas dificuldades que, com certeza, eles vivenciavam em todas as igrejas. Portanto, essa carta ela não foi escrita para a Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem. Ela foi escrita para uma igreja, provavelmente para um grupo de igrejas, que provavelmente existiam ali no final do 1º século. E o que nós podemos perceber é que esse tema era um tema bastante caro para as igrejas, porque o apóstolo Pedro, na sua 2ª carta, que também é uma carta geral, no 2º capítulo é praticamente uma cópia, os mesmos temas que o Judas, possivelmente irmão de Tiago e possivelmente irmão de Jesus. Jesus tinha irmãos e tinha irmãs. E praticamente os mesmos temas que Judas trata, o apóstolo Pedro trata na sua 2ª carta, lá no capítulo 2. A preocupação central desse texto é com o surgimento na igreja de falsos mestres. Jesus já havia dito que surgiriam falsos profetas, que teriam como objetivo enganar os eleitos, se possível. Pedro diz que assim como foi profetizado a respeito desses falsos profetas, também falsos mestres entrariam nas congregações e se misturariam na congregação, de tal forma que nós poderíamos ver o joio misturado com o trigo, sabendo que o procedimento de alguns realmente não era um procedimento de pessoas que têm a pretensão de crescer na vida com Deus. Porque para crescer na vida com Deus, é necessário tão somente aplicar continuamente a palavra de Deus nos nossos corações, na nossa vida. É renunciar à nossa própria vontade para fazer a vontade de Deus. Afinal, cantar a respeito do reino de Deus é fácil. Mas para renunciar realmente à nossa vontade, para colocar a vontade dele em prática, que é isso que vai gerar crescimento na igreja,
isso muitas vezes não é tão simples. Principalmente quando, numa igreja, como era aquele grupo de igrejas, existiam pessoas que, inclusive, faziam o papel de líderes e tinham um procedimento bastante questionável do ponto de vista da palavra de Deus. Não podemos perder de vista, meus irmãos, que, de um modo geral, o povo de Deus, desde Israel, como disse Oséias, no capítulo 11, 7, ele é inclinado a desviar-se de Deus. Essa era a sentença que Deus tinha a respeito do seu povo Israel. A igreja, ela é um pouco diferente, mas ela é feita de homens pecadores, mulheres pecadoras, e, portanto, essa tendência de se desviar da palavra de Deus, ela também é presente na igreja. É por isso que Judas, ele escreve uma carta que tem, se eu pudesse resumir essa carta numa sentença só, a preocupação de exortar os irmãos a batalhar pela sua fé. Batalhem pela sua fé, meus irmãos. Era aquilo que dizia Judas, de uma forma muito clara, na intenção de que o evangelho ele fosse separado daquela mistura de toda sorte de imoralidades, de desrespeito às autoridades, que pareciam ser as sementes de uma heresia que realmente surgiu na igreja no segundo século, chamada gnosticismo. Judas não está lutando contra os gnósticos nesse momento, mas aqui claramente havia um embrião, uma semente maligna, daquilo que viria a ser um grande problema da igreja do segundo século, que é uma filosofia chamada gnosticismo. Os pontos em comum dessa filosofia com os problemas desses falsos mestres, identificados nas igrejas para as quais Judas se dirigiu, basicamente são dois: imoralidade sexual e desrespeito às autoridades. Nós vamos aprender na carta por contraste, porque Judas vai fazer um raio-x do que é um homem ímpio no meio de homens crentes e mulheres crentes, o que é uma mulher ímpia no meio de homens e mulheres crentes, e como devem ser os crentes. É essa a tônica de Judas. E se eu pudesse resumir a carta dele numa palavra, que tem tudo a ver com a nossa série, Crescer na Vida com Deus, eu usaria a palavra cuidado. É uma palavra de advertência. Antes da exortação, é uma palavra de advertência, que deve ressoar no nosso coração, porque Judas escreveu a respeito de um problema muito sério, que seria capaz de afastar muitos que congregam na igreja de Cristo do conhecimento da graça verdadeira e verdadeiramente redentora do nosso Senhor Jesus. Que iam separar muitas pessoas do propósito de santidade que Deus tem para a vida de todo crente. Porque a gente exalta bastante as bênçãos que nós recebemos do nosso Deus, e são muitas, são incontáveis as bênçãos, mas muitas vezes, ainda hoje, a gente se esquece do imperativo de santidade, como diz a palavra, sem a qual ninguém verá a Deus, que a palavra exige de todo aquele que crê como confirmação da sua fé. Para que a sua fé não seja simplesmente uma fé nominal, uma fé que esteja na sua aparência exterior, mas que esteja no íntimo de um coração contrito, humilde, que treme diante das palavras de Deus, porque é disso que Deus se agrada, conforme nos ensinou o profeta Isaías. E quando eu falo da palavra cuidado, eu lembro de um servo de Deus, a quem eu ouvi certa vez, e ele descrevia o Evangelho, a palavra de Deus, como uma comparação, na verdade, fazendo uma comparação com as regras de trânsito. Na visão daquele servo, não está mais entre nós, ele dizia que a Bíblia é como se fosse o código de trânsito. Propósito não é obrigar as pessoas a andarem numa determinada faixa, mas evitar que as pessoas estejam se machucando e umas matando as outras, para que todos possam chegar ao seu objetivo. E o objetivo de Deus para os seus filhos é que todos cheguem ao pleno conhecimento dele. Isso vai ser consumado na glória de Deus. Mas desde já, todo crente deve buscar a meta
de estar desenvolvendo a sua santidade, de estar colocando a palavra de Deus na sua vida como prática. E assim, conhecendo a Deus pela experiência de obediência à sua palavra. Quando eu penso nisso, com essa comparação com regras de trânsito, eu lembro que certa vez eu era professor lá em Caruaru, do curso de Direito, e certa vez eu me atrasei para a minha aula. Eu tinha uma prova para aplicar e resolvi fazer uma outra coisa no horário que não devia. E saí atrasado de casa. E aí, consequentemente, pastor Alberto, eu tentei tirar o atraso na pista. E aí, por coincidência, na rua da igreja em que eu congregava, quando eu passei pela igreja, tinha uma placa de pare enorme. E naquela velocidade, naquela tensão que eu estava, eu não lembrei nem que aquilo ali era uma via secundária, que eu devia respeitar a preferência, e muito menos que tinha uma placa me alertando. E aí eu cruzei com um carro recém-comprado, aquela rua, e peguei de lado uma Fiorino que vinha no sentido contrário. As coisas acontecem quadro a quadro na mente de quem já teve um acidente de trânsito. Eu lembro de ter percebido que tinha feito bobagem, de ter quisto frear o carro, de ter freado o carro, olhar para o rosto do outro condutor, esperar que ele tomasse alguma reação para que aquele acidente não acontecesse, e em vez dele frear, eu não sei por que ele acelerou. E aí foi inevitável, bati nele, e aí quadro a quadro eu lembro, eu tentando fazer com que o carro parasse, mas o carro só parou num poste, foi perda total no carro dele. E quando eu desci, meu desespero era ver o que tinha acontecido com ele. Ele tinha tido somente uma luxação. Mas uma coisa, ele me perguntou assim que ele me viu. Ele viu que eu desci do carro desesperado. Ele viu que eu fui ao encontro dele e as pessoas diziam, não mexa nele não, não mexa nele não. E eu dizia, sai para lá. Botei o pé na porta, puxei a porta, que a porta não queria abrir. E quando eu cheguei para ele para perguntar se ele estava bem, ele só fez uma pergunta. Por que você não parou? E aquela pergunta, ainda hoje, ressoa no meu coração. Porque naquele dia, eu poderia ter morrido, mas eu também poderia ter tirado a vida de um pai de família, simplesmente porque eu não prestei atenção numa placa que dizia, cuidado. Era isso que aquela placa de pare dizia, cuidado. Porque se você não respeitar essa regra de preferência, você pode morrer ou pode matar. Traduzindo isso, esse exemplo para a mensagem de Judas, Judas tinha uma preocupação semelhante, é como se Judas estivesse colocando uma placa de advertência no altar da igreja, para que os crentes tivessem a intenção permanente de refletir como congregação qual é o papel que Deus espera de um crente. Qual é o testemunho que Deus quer que um crente tenha? Para que realmente ele seja sal e luz, para que ele seja a diferença que esse mundo precisa. Para que ele seja realmente a imagem de Cristo nesse mundo de trevas, para que ele faça a diferença. E Judas vai escrever àqueles irmãos dizendo que batalhando pela fé, nós somos livres do erro e aperfeiçoados no conhecimento de Deus. Quem eram as ameaças da igreja? Ele não denomina, mas certamente eram pessoas apóstatas. Apostasia, que foi profetizada pelo próprio Cristo como uma das causas que esfriaria o coração de muitos cristãos verdadeiros. Apostasia significa divórcio. Vem do apostasion, que significa exatamente isso, divórcio. Separação. A apostasia está sendo utilizada aqui no sentido de separação da verdade do Evangelho. E esses apóstatas, segundo Judas, ele tinha algumas características, justamente no texto, boa parte daquilo que a gente não leu. Deixei para a gente fazer um resumo nesse momento. A primeira característica desses homens que ameaçavam a saúde da igreja, que ameaçavam o crescimento na vida com Deus da igreja, é que eles eram homens ímpios, moralmente pervertidos.
e que negavam a Cristo. Isso está no versículo 4. Eram homens carnais, insubmissos às autoridades, tanto as autoridades civis quanto as autoridades eclesiásticas, e difamadores. Isso está no versículo 8. O versículo 10 descreve esses homens como sonhadores. Mas o sonhador aqui é no sentido de pessoas fora da casinha, como a gente diz, na linguagem popular. Pessoas que não tinham a menor noção do que era ser crente, de fato. E que por isso eles eram ignorantes da verdade do Evangelho e corruptos. Isso está no versículo 10. No versículo 16, o texto diz que eram homens murmuradores, descontentes, egoístas, arrogantes e aduladores quando era conveniente. Quando eles tinham alguma coisa para receber de alguém, eles adulavam essa pessoa. Versículo 16. No versículo 18, eles eram escarnecedores. No 19, causavam divisão. E no versículo 19 também, por incrível que pareça, eles são descritos de uma forma resumida como pessoas que, apesar de se sentirem líderes da congregação, na verdade eles não tinham nem o Espírito de Deus. Eram pessoas que negavam a Cristo no seu modo de proceder. Eram pessoas que não viviam a verdade do Evangelho e, portanto, eram pessoas infrutíferas. Eram pessoas que, ao invés de construírem sua casa sobre a rocha, Judas descreve essas mesmas pessoas como rochas submersas na água. Uma imagem completamente diferente daquela que Jesus, lá no Sermão do Monte, fez de todo homem, de toda mulher que ouve e coloca as suas palavras em prática. O primeiro ensino da carta de Judas é sobre o juízo de Deus. O juízo de Deus não é algo que deve preocupar um crente. Todo aquele que tem certeza da sua salvação e que essa salvação está sendo confirmada na sua vida, não precisa temer o juízo de Deus, mas esperar aquilo que Deus vai nos dar como recompensa por aquilo que nós fizemos por crermos em Jesus. Mas para aqueles homens que estavam infiltrados na congregação e que eram crentes só de aparência, havia uma expectativa terrível de juízo. E Judas vai usar, em primeiro lugar, 3 exemplos de pessoas que foram submetidas ao juízo de Deus. Ele usa, o primeiro exemplo são aqueles que foram saídos do Egito. Isso está a partir do versículo 5, se você está me acompanhando. E que por não crerem nas promessas de Deus, Deus não permitiu que aquela geração chegasse à terra prometida. Como demonstração do seu juízo, da sua disciplina, pela falta de fé, pela falta de confiança e pela falta de um procedimento que fosse digno do povo de Deus. Aqueles ficaram no deserto. O segundo exemplo, ele trata de anjos rebeldes, os quais são mantidos em cadeias eternas, reservadas para o juízo final. Isso está no versículo 6. Essa passagem, juntamente com a correlata na segunda carta de Pedro, são os 2 textos que mais claramente falam dos anjos caídos que se rebelaram contra Deus. Ainda há mais 2 textos lá nos profetas, mas que não estão tratando exatamente do diabo, da figura dele e de seus anjos. Mas aqui, claramente, ele trata de anjos que se rebelaram contra Deus e que foram mantidos em cadeias eternas, reservados para o juízo final. Terceiro exemplo que ele cita, Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas que foram destruídas por causa da sua prostituição. O primeiro ensino de Judas, portanto, é sobre o juízo de Deus. E a verdade, meus irmãos, é que a palavra de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, ela nos ensina que Deus é um Deus justo. Deus é um Deus justo. Salmo 9, versículo 8, ele diz que Deus julga o mundo com justiça, governa os povos com retidão.
Miqueias diz em capítulo 6, versículo 8: Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede para ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. As exigências de Deus para o seu povo sempre foram essas e continuam a ser. É por isso que Jesus disse que aquele que me ama obedece às minhas palavras. Aquele que me ama vai praticar as mesmas obras que eu e até maiores. Aquele que me ama vai frutificar. Porque se eu sou a videira e eles são os ramos, quem estiver ligado a mim vai dar muito fruto. E pelos frutos conhecereis a árvore, porque aqueles que são meus, eles serão conhecidos pela vida de fé que eles viveram. E não simplesmente por aquilo que a sua boca proferiu. Aqueles homens que estavam no meio da congregação, esses tinham uma fé nominal, eram pessoas que aparentavam ser cristãos, eles estavam mais para o joio da parábola usada pelo Senhor. No Novo Testamento, autores como Judas, Pedro e principalmente Paulo, eles nos ensinam o que quis dizer o Senhor a Abacuque quando ensinou que o justo viverá pela fé. Em Romanos 1,17, Paulo diz: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. O que significa dizer que a justiça de Deus, ela é identificada no modo de viver do cristão, que tem na palavra e nos ensinos de Jesus o seu modelo. Então, o Novo Testamento, ele é cheio de exortações para que os crentes, eles prestem atenção na justiça de Deus que se revela do modo de viver. Sempre foi assim e sempre vai ser. A fé, como diz Tiago, ela é expressa em atitudes. Aliás, Jesus já falou sobre isso. Mateus 7, você pode verificar do versículo 22 em diante, quando ele diz: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino de Deus. Não basta dizer Senhor, Senhor. Não basta dizer eu sou crente. É necessário viver a fé que você declara. E é isso que Judas está chamando a atenção por contraste. E aí ele vai dar uma série de exemplos que nos fazem pensar um pouco mais e daqui a pouco a gente trazer uma aplicação para a nossa realidade. Nesse contraste sobre o que aqueles falsos cristãos praticavam e o que o cristão deve praticar, em primeiro lugar, eu chamo a atenção para o fato de que eles eram sonhadores que possuíam a carne contaminada e que rejeitavam governo e autoridade. A característica primeira dessas pessoas eram pessoas que tinham um senso pessoal de justiça muito forte, mas a sua justiça e não a justiça de Deus. Eram pessoas que reclamavam muito dos seus pastores, eram pessoas, e eu não estou dizendo aqui, meus irmãos, que não é uma mensagem direcionada para nem B nem C. Estou tratando de um problema da igreja lá atrás, que não é necessariamente o problema da nossa igreja hoje. Mas eram pessoas que não reconheciam a autoridade dos seus pastores, tanto é que Judas diz que eram pastores de si mesmos. Quando a palavra de Deus nos ensina, lá em 1 Timóteo, capítulo 2, de 1 a 3, que nós devemos orar pelas autoridades, porque disso depende uma vida tranquila, e que isso é bom e agradável aos olhos de Deus. Porque toda autoridade foi constituída por Deus. Todo aquele que tem um pai, uma mãe, ele tem uma função, porque Deus constituiu ele nessa função. E pensar um pouco sobre como ser pai, como ser mãe, como ser marido, como ser um pastor, como ser um crente, como ser um chefe de uma empresa, um gerente de pessoas, é pensar um pouco sobre como colocar o evangelho em prática nos relacionamentos em que eu estou envolvido. Aqueles lá, eles rejeitavam o governo, rejeitavam a autoridade e praticavam uma série de coisas que não eram compatíveis com a palavra de Deus. No caso deles, principalmente, imoralidade sexual. Imoralidade sexual era um gênero do qual você pode colocar como espécies a fornicação, o sexo entre pessoas descasadas, o adultério, o sexo com pessoas casadas sem ser o seu par, né? E outras, a homossexualidade. A Bíblia vai tratar desse tema em vários momentos, inclusive no Novo Testamento. Tudo isso está num pacote só, descrito aqui sob o rótulo de imoralidade sexual.
Por que que eles praticavam essas coisas, embora se dissessem cristãos? Porque eles não estavam muito preocupados com a lei, e muito menos com o espírito da lei, que é aquilo que Jesus veio ensinar. Tanto é que eles eram conhecidos como antinomianos, ou seja, pessoas contra a lei. Para eles, a justiça era a justiça pessoal deles. Era o seu critério de certo e errado. E eles procuravam separar aquilo que as pessoas cometem na carne das implicações que isso produz no espírito. Quando, na verdade, o Evangelho vai nos ensinar o contrário. Então, para eles, não importava o que fosse feito na carne. O espírito seria preservado para a salvação do mesmo jeito. A palavra de Deus nos ensina o contrário e Judas está chamando bem atenção para isso. Em 1 Coríntios 6,18, por exemplo, Paulo disse: fugir da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete fora do corpo os comete. Todavia, quem peca sexualmente, peca contra o seu próprio corpo. Ou ainda não entendeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que habita em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não pertenceis a vós mesmos. Em Gálatas 5,16, Paulo disse: portanto vos afirmo, vivei pelo Espírito, e de forma alguma satisfareis as vontades da carne. Então, o imperativo de santidade na área sexual é um ensinamento de Judas, de Paulo, de Pedro, de Jesus, da lei, da Bíblia como um todo, para todo aquele que realmente crê em Deus e que tem a Bíblia como sua regra de fé e prática. Aqueles homens faziam o oposto. Em segundo lugar, eles eram difamadores. Falavam daquilo que não conheciam de acordo com o seu ponto de vista pessoal. Em Lucas 6,28, Jesus ensinou: abençoe os que vos perseguem e orem pelos os que vos acusam falsamente. Jesus ensinou que um cristão deve abrir sua boca, fazendo da sua boca um instrumento de bênção, e não de maldição, e não de destruição. E por isso que ele nos ensinou até mesmo a orar pelos inimigos, orar pelas pessoas que nos perseguem. Aqueles homens usavam a sua boca como instrumento de destruição, difamavam principalmente as autoridades, falando demais, inclusive daquilo que eles não conheciam. E aí ele diz que eles odiavam os seus irmãos, e usa o exemplo de Caim, está no verso 11, quando ele diz que eles cometeram o erro de Caim, mas na frente ele vai falar do erro de Balaão e do erro também de Corá. O erro de Caim qual foi? Quem lembra da história de Caim sabe que Caim foi o primeiro homicida da história, matou seu irmão, motivado por inveja, porque Deus aceitou como oferta agradável a oferta do justo Abel e não a sua. E aí ele trama um assassinato com requintes de crueldade. No nosso Código Penal seria homicídio qualificado por emprego de surpresa, por meios extremamente cruéis, a traição, por emboscada, premeditadamente. Tinha uma série de qualificadoras aí para o crime de Caim. O crime de Caim, principalmente antes de ser um homicida, é porque ele foi um homem desobediente a Deus. Porque quem lembra do livro de Gênesis sabe que Deus compareceu pessoalmente a Caim, questionou Caim, as intenções dele, e disse para ele: se você proceder bem, porventura você não será aceito, mas se não, o pecado jaz à porta. Deus estava dando uma chance para Caim de refletir sobre as intenções do seu coração e de mudar a sua disposição de fazer aquilo que ele queria, ao contrário da vontade de Deus. Ele escolheu fazer a pior atitude, fez a pior escolha, e com isso, o primeiro homicídio, porque odiou seu irmão. Aquelas pessoas também odiavam os seus irmãos, e Jesus nos disse, certa ocasião, não foi Jesus, né, mas a palavra de Deus nos diz que não é possível amar a Deus e odiar a um irmão. Aqueles odiavam seus irmãos. Avarentos e imorais como Balaão, versículo 11.
Isso também está no paralelo em 2 de Pedro 2,15. Pedro disse que Balaão amou o prêmio da injustiça. O que é que significa dizer isso? Quem conhece a história de Balaão sabe, está lá em Números, que Balaão era um profeta de Deus, profeta mesmo, que foi chamado pelos reis dos Moabitas para amaldiçoar o povo de Deus. E ele recebeu como promessa ser honrado pelo rei Balaque. E realmente foi honrado, recebeu lá vários animais. Balaque tinha realmente uma disposição toda especial de favorecer a Balaão, desde que Balaão amaldiçoasse o povo de Deus. E Deus não permitiu. Balaão criou uma estratégia. Isso não está em Números 22, está em Números 35 e outros autores bíblicos vão falar sobre isso. Balaão cria uma estratégia. Balaão induz o rei Balaque a mandar as mulheres moabitas para corromperem o povo de Deus, para que Deus rejeitasse o seu povo. E assim ele é conhecido como avarento, porque levou, além de imoral, avarento, porque levou o povo a pecar por dinheiro. Nós somos chamados, meus irmãos, a contribuir com a obra de Deus por gratidão a Deus. Não é esperando nada em troca, não. É porque a gente sabe que dizimar é necessário para que a igreja continue a existir, a igreja local continue a existir. Porque ela tem obrigações. É por isso. E é um prazer participar disso. Porque o dízimo ensina que nós temos recebido mais do que nós realmente precisamos. Porque se a gente recebesse só o que a gente precisa, Deus não ia estabelecer o dízimo. Ele está ensinando, além disso, a gente a lidar, a se organizar melhor, né, com as nossas finanças. Porque abrir mão de 10%, para muitos, é uma dificuldade muito grande. Mas se for analisar, às vezes é por falta de organização. Pode ser por um desemprego ou outra situação. Mas tem muita gente que dizima esperando algo em troca. Isso pode ser considerado avareza. Balaão era um homem avarento. E ele foi rejeitado por Deus. Balaão teve uma experiência com Deus, né, que era para ele pensar bastante sobre aquilo que ele ia fazer. O anjo aparece no caminho dele. E o anjo, inclusive, diz que ele, né, não estava... A disposição do coração dele não era coerente com a vontade de Deus. E ele sai com uma e diz assim, ó, se o senhor não quiser que eu vá, me diga que eu volto. Ele praticamente coloca a responsabilidade por aquilo que ele ia fazer nas mãos do anjo do Senhor. E o anjo diz, não, você vai, mas você vai fazer e vai falar só o que o Senhor mandar. Balaão foi além e criou uma estratégia para levar o povo de Deus ao pecado. Eles são rebeldes como Corá, também no versículo 11. A história está lá no versículo 16, capítulo 16 de Números, que diz que Corá reuniu 250 homens, liderados por príncipes da congregação, no meio desses príncipes, levitas. Levitas que eram um povo separado, povo especial, separado para servir a Deus. E esses homens se revoltaram contra a autoridade de Moisés, e a terra se abriu e os consumiu, e os outros foram mortos, os que sobraram, pelo fogo que caiu do céu, mostrando como Deus exerceu juízo sobre a vida daqueles homens. Em Romanos 13, versículo 1, a palavra de Deus nos ensina que os cristãos devem se submeter às autoridades, porque não há autoridade que não venha de Deus. Na sequência, o texto nos ensina que esses homens que se julgavam líderes da congregação, que se julgavam pessoas especiais, ao ponto de serem chamados mestres, por Judas, falsos mestres, eles não tinham sequer o Espírito de Deus. Eles não eram crentes verdadeiros. O texto descreve eles de uma forma que eu não gostaria de ser descrito. Diz que eles são, a partir do versículo 12, como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se junto, sem qualquer recato, pastores que a si mesmo se apacentam, nuvens sem água, impelidas pelos ventos, árvores em plena estação dos frutos, desprovidas de frutos, duplamente mortas, desarraigadas.
Meus irmãos, esse é o retrato que Judas faz daqueles falsos mestres. O contrário disso é o que Deus espera de um cristão, que um cristão seja uma árvore frutífera, seja uma árvore, um pedaço, de uma árvore maior que é ele, dando frutos. Frutos abundantes, frutos na estação certa. E assim como disse o salmista no Salmo 1, isso acontece, e Jesus confirmou lá no Sermão do Monte, isso acontece quando o ser humano, ele entende verdadeiramente a sua condição de pecador. Quando ele entende que pelo seu pecado, ele não é capaz de agradar a Deus, nem de se aproximar de Deus. Quando ele entende que Deus tem uma vocação especial para a sua vida, no contexto de um povo que ele chamou como seu povo, e que é caracterizado pela obediência à sua palavra em amor. É um povo que ama ao Senhor e também ama ao seu semelhante, ao seu próximo. Ama ao seu semelhante como a si mesmo. É um povo que tem prazer na palavra desse Deus. É um povo que, assim como a gente cantou no primeiro cântico da noite de hoje, não está interessado em fazer a sua vontade, mas interessado em fazer a vontade de Deus. É um povo que não fala daquilo que não sabe. É um povo que procura ter discernimento até mesmo para falar, para que a sua boca seja um instrumento de bênção e não de maldição. É um povo que é o sal da terra, é um povo que é luz do mundo, é um povo que é guiado pelo Espírito Santo, é um povo que renuncia e reconhece a sua impiedade para buscar viver uma vida que agrade a Deus. É um povo que está interessado em cumprir a missão que Deus confiou a esse povo, de reconciliar o pecador consigo mesmo, de trazer salvação para aqueles que estão em trevas. É um povo que quer fazer a diferença, é um povo que se ama como igreja. É um povo que tem prazer de estar na igreja, porque a igreja é a congregação dos santos, é o corpo de Cristo. É um corpo comprado pelo sangue precioso de Jesus, para anunciar as obras de salvação que Ele preparou juntamente com o Pai desde a fundação do mundo. É um povo que se chama pelo nome de Deus, é o povo de Deus. Não é simplesmente um povo que comparece a um espetáculo religioso, a um culto. Não é simplesmente um povo que está interessado em fazer parte de um ministério. Não é simplesmente um povo que quer participar da ação social, cantar no coro, servir no Ministério de Família. Não, é um povo que está realmente querendo fazer diferença em cada uma dessas oportunidades que Deus nos coloca para servir. É um povo que serve com amor, cujo Deus é o Senhor. E o texto conclui descrevendo quais são as características do verdadeiro cristão. Nós podemos verificar a partir do versículo 20. Os cristãos verdadeiros possuem 3 características. A primeira delas, edificam-se na fé. No versículo 20, o texto nos diz: vós, entretanto, amados, lembrai-vos das palavras anteriormente proferidas pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. E aí ele continua dizendo, os quais alertavam: nos últimos tempos haverá zombadores. No versículo 20 ele diz: vós, porém, amados, edificai-vos na santíssima fé que tendes, orando no Espírito Santo. Aqui são 2 características. A primeira característica é um povo que se edifica na fé. O que significa dizer isso? É um povo que amadurece, é um povo que cresce na vida com Deus, na medida em que a sua fé, verdadeiramente colocada em prática, ela faz diferença, ela cumpre o propósito para o qual Jesus Cristo morreu na cruz, ressuscitou ao 3º dia e vocacionou um povo para ser seu povo. É uma fé prática, é uma fé que faz a diferença, é uma fé que faz com que a igreja, coletivamente considerada, seja um povo que atrai pessoas de fora e não que expulsa as pessoas de dentro. E que aqueles que estão dentro do corpo têm prazer de estar na congregação, porque sabe que é um lugar propício para adorar, para servir e para amar, não somente a Deus, mas também ao próximo. É um povo que ora no Espírito. Orar no Espírito
é algo muito interessante, que em várias passagens a palavra vai exortar os crentes a fazer. Alguns pensam que orar no Espírito é algo que precisa ser confirmado por sinais exteriores, como, por exemplo, exercendo o dom de línguas. Mas, na verdade, orar no Espírito significa orar esvaziado de si mesmo. Aquilo que Jesus disse na oração dominical, Mateus 6, quando ele diz: quando vocês forem orar, comecem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto no céu quanto na terra. Eu inverti de propósito. E às vezes a gente ora no sentido contrário. Diz tudo isso, mas diz: faz aqui na terra a minha vontade, e aí no céu faz a tua. É por isso que muitas pessoas estão procurando, meus irmãos, coisas, conhecimentos maravilhosos, filosofias orientais e outras coisas, até mesmo o povo de Deus, para obter os seus desejos pessoais, a cura por uma doença, um emprego, a restauração de um relacionamento. Quantas pessoas não estão procurando essas coisas nos lugares mais estranhos, mais diversos daquilo que a palavra de Deus ensina? É um povo que ora no Espírito, é um povo que ora vazio de si mesmo. É um povo que tem a sensibilidade para ouvir a voz de Deus e dizer para o Senhor: fala, Senhor, o teu servo ouve, e aquilo que o Senhor disser, eu farei. Eu lembro de uma experiência que tive, não vou contar muito detalhadamente por conta da hora, mas dizia respeito a assumir ou não o emprego que eu tenho na vida secular. Além de pastor, eu sou um fazedor de tendas. Trabalho na fazenda. E tinha uma dúvida muito grande. Até falei sobre isso na sexta-feira. Louvado seja Deus pelo encontro de homens. Aquilo que a gente viu aqui realmente foi a ação de Deus no meio daqueles homens. Eu falei um pouco sobre isso. Mas foi uma situação em que eu poderia pegar ou largar. E eu dispus o meu coração a obedecer a Deus. Senhor, está na sua mão. O que o Senhor disser, eu farei. Se o Senhor disser largue, eu largo. Abro mão do concurso, abro mão de todos os anos aí que eu me preparei para isso, para obedecer o Senhor. E graças a Deus, eu entendi a voz de Deus dizendo: vá, meu filho, sou eu que estou lhe dando essa vitória. E eu tive muitas experiências com Deus a partir dessa decisão que eu tomei. Deu um medo muito grande, que Deus dissesse: não, meu filho, você não vai não. Não vou mentir para vocês não, eu fiquei com muito medo. Mas quando eu orei, senti paz. Porque eu disse: Senhor, é assim mesmo que eu tenho que orar. E o que o Senhor disser, realmente eu vou fazer, crendo que a sua vontade é melhor que a minha. Isso é orar no Espírito. É você orar desprovido da sua vontade, na intenção de fazer a vontade de Deus na sua vida. Terceira característica, então a primeira, edificam-se na fé. São cristãos que amadurecem colocando a palavra de Deus em prática. São cristãos que discernem, até mesmo dentro da congregação, às vezes tem pessoas assim, como aqueles homens de antes. Mas que ao invés de julgar esses homens, de apontar, dizer: ó, esse aí é aquele que o pastor estava falando, não. Olha para si mesmo e diz: eu não serei assim. Eu, todavia, me guiarei pela palavra de Deus. E assim o corpo de Cristo cresce, amadurece. Para que isso aconteça é necessário orar no Espírito. E a última característica são pessoas que guardam-se no amor de Deus. Guardar-se no amor de Deus é obedecer às palavras de Deus como expressão de amor. É não simplesmente conhecer a palavra de Deus, mas colocar essa palavra em prática. Nós temos uma sede, o homem moderno tem uma sede muito grande pelo conhecimento. São muitos manuais bíblicos. Eu acredito que tem algum irmão aqui que tem muito mais Bíblias do que eu tenho na minha prateleira. Não li todas elas ainda. Mas o que Deus quer é que nós coloquemos em prática tudo aquilo que nós lermos e entendermos. Que a gente tenha conhecimento da palavra, é importantíssimo. A palavra tem essa função. A palavra mesmo, ela exorta a gente a conhecê-la, mas sobretudo a praticá-la. É isso que nós precisamos, meus irmãos, para crescer na vida com Deus. Em síntese,
nós precisamos orar no Espírito, praticar a palavra de Deus, crescer com Deus, né, experimentando o fruto da obediência, tanto na nossa vida, quanto na vida do nosso semelhante. Ao invés de imitar pessoas da nossa congregação que possam parecer com aqueles homens chamados de falsos mestres, ao invés de invejar a notoriedade que às vezes essas pessoas têm nas congregações, ao invés de desejar o reconhecimento dos homens, todo crente deve buscar unicamente o reconhecimento de Deus. E às vezes esse reconhecimento, ele é no momento do nosso silêncio com Ele, quando Deus disse: meu filho, muito bem, você fez exatamente aquilo que eu mandei. A diretriz ética do cristão, queridos, é imitar a Cristo. Viver com Cristo e como Cristo. É o estilo de vida que atrai pessoas para o reino de Deus. E que faz com que as pessoas entendam o que é reino de Deus. Que no dia de hoje, a nossa oração como igreja, como corpo de Cristo, seja para que os crentes da Igreja Batista Emanuel em Boa Viagem não sejam crentes nominais, mas pessoas que amam a palavra, que praticam a palavra, que amam o semelhante, que entendem que a salvação tem implicações no nosso modo de viver, que a gente precisa colocar essa salvação em prática, desenvolvendo a nossa santidade, que a gente precisa respeitar as autoridades, que a gente precisa ter um bom procedimento, não apenas do ponto de vista da moralidade sexual, mas em todos os aspectos, não defraudando a ninguém, não mentindo na declaração do imposto de renda, não mentindo de forma nenhuma, não tirando vantagem ilícita. Aqueles que estudam, os livros têm direitos autorais, não copiam a obra inteira sem o direito do autor ser concedido para isso, mas somente a porção daquela obra que você precisa para estudar. São coisas simples, que realmente identificam que a gente não quer só simplesmente viver sobre o jugo de uma lei, mas que a gente quer ter um bom testemunho, não para a salvação, mas porque nós fomos salvos. Essa é a minha oração, que Deus nos abençoe, que dê entendimento e coragem para praticar a sua palavra. Baixe a sua cabeça, vamos orar. Eu queria que a Ira estivesse tocando. E enquanto nós estivermos orando, que você possa se colocar na presença do Senhor em relação àquilo do seu testemunho que precisa ser melhorado. Todos nós temos alguma coisa que precisamos melhorar. A Bíblia diz que se dissermos que não temos pecado algum, a verdade não está em nós. Se nós não somos isentos de pecado, por outro lado, o pecado não deve mais ser a nossa prática de vida. Coloque diante de Deus, nesse instante, aquilo que tem lhe afastado de Deus. E peça a Deus que essa conta seja zerada nessa noite. E coragem para viver uma vida que agrade a Ele. Vamos orar. Santo Deus, obrigado, meu Deus, pelo texto refletido na carta de Judas. Um texto que lidava com problemas tão sérios para aquela igreja, ou para aquelas igrejas daquela época. Não são exatamente os mesmos problemas de hoje, Senhor. Mas hoje nós somos exortados a pensar um pouco mais sobre santidade como condição para crescer na vida com Deus. Pensar um pouco mais sobre obediência como expressão do amor a Deus. Pensar um pouco mais sobre o fato de sermos igreja, o corpo de Cristo. E que tipo de implicações a salvação tem na nossa vida prática, no nosso testemunho, na forma como nós cuidamos das pessoas que estão sob a nossa responsabilidade, nas várias áreas das nossas vidas. Se não temos pessoas sob a nossa responsabilidade, no testemunho que nós damos em geral.
Abençoa o teu povo, um povo que se chama pelo seu nome, um povo que reconhece, Deus, a sua soberania e que deseja viver o teu reino. Quando a nossa vontade, Senhor, nos afastar do Senhor, que o seu Santo Espírito nos diga: cuidado, assim como o teu servo Judas fez para aquelas congregações. Cada um tenha também a sabedoria de, ouvindo essa palavra, e até mesmo antes de ouvi-la, fazer as suas escolhas de acordo com a palavra de Deus. E se é alguém aqui hoje, Deus, está que nunca confessou a Cristo como seu Senhor e Salvador, pense um pouco mais sobre o fato de que aqueles homens que tinham aquele testemunho, segundo Judas, eles mesmos negavam a Jesus Cristo como Senhor. E que essas pessoas que aqui estão hoje, eventualmente, ou participando desse culto pela internet, que desejam tomar uma decisão de ser servo de Jesus, façam isso confiantemente de que é a melhor escolha para as suas vidas, porque o Senhor nos oferece uma vida diferente, uma vida cheia de sentido, uma vida abundante, uma vida que nós não teríamos condições de viver nem alcançar pelos nossos próprios méritos, mas que apesar dos nossos deméritos, apesar daquilo que temos de pecado, alcançados e entendendo que o Senhor nos amou em Cristo, somos desafiados e convidados a participar do teu reino, tendo Jesus como nosso Senhor. Que assim seja na vida dessas pessoas, para que um dia, assim como eu tomei minha decisão de ser um servo e não me arrependo, que eles possam experimentar a mesma graça. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus.